Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Pedro pode deixar o Flamengo para assinar com o rival do Real Madrid na Espanha. Flamengo analisa a chance de enviar Braz a São Paulo para fechar com Léo Ortiz. Libertadores pode ajudar. Landim surpreende e encaminha 2 contratações para o Flamengo. Na coletiva depois do Fla-Flu, Tite prometeu mais chances para o garoto Matheus Gonçalves. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo venceu o Fluminense por 2-0 nesse domingo, mas apesar dos últimos resultados positivos, um fato tem deixado alguns torcedores na bronca, com o treinador Tite. É a ausência do garoto Matheus Gonçalves nos jogos. Após o clássico no Maracanã, o técnico explicou a situação do meia de 18 anos e, além disso, pediu calma no processo de utilização do jogador. Não dá para comparar o Cebolinha com ele. São características diferentes. Um é articulador meio-campista e o outro é atacante de lado. Pode comparar, sim, o Matheus Gonçalves com o Vitor Hugo. Porém, existem prateleiras. O Vitor Hugo vinha sendo utilizado pra caramba antes da minha chegada e exercendo essa função, disse lá o Tite antes de continuar. Então tem que ter calma para moldar o jogador. Tem o processo evolutivo dele também. Quanto tempo o Vitor Hugo demorou para isso? E hoje entrou bem, esteve na minha iminência de fazer o gol 2 vezes. Então ele vai ter a sua oportunidade sim, finalizou o treinador durante a entrevista coletiva. No último semestre de 2023, o Matheus Gonçalves esteve emprestado ao Red Bull Bragantino, onde viveu bons momentos no Campeonato Brasileiro. No entanto, ao fim da temporada, o jovem meio-campista retornou para a Gávea. Agora, Matheus Gonçalves busca oportunidades na equipe comandada pelo Tite. Ao retornar ao Flamengo, inclusive, o meia foi relacionado para o grupo que fez pré-temporada nos Estados Unidos e já entrou em campo 4 vezes em 2024, sendo uma como titular em amistoso contra o Philadelphia Union nos Estados Unidos. Nos bastidores, vale lembrar que o Tite vem observando o jogador nos treinamentos diários do CT do Ninho do Urubu e, dessa forma, existe uma grande expectativa que a joia rubro-negra ganhe espaço no time principal e possa ter mais minutos em breve. O borderô do jogo Flamengo e Fluminense, publicado nesta segunda-feira, mostrou em números o que era visível a olho nu no Maracanã domingo. Além de vencer com facilidade em campo, o Flamengo sobrou também nas arquibancadas, onde a nação foi ampla maioria e deu aquele show. Como a partida teve setores mistos, não é possível saber o número exato de rubro-negros e de tricolores que foram ao estádio, embora a presença rubro-negra fosse visivelmente muito maior que a do tricolor. Entretanto, há como constatar que houve muito mais flamenguistas no setor norte do que tricolores no setor sul, quase o triplo na realidade. Pagaram ingressos no setor norte 20.275 rubro-negros, enquanto isso apenas 7.012 tricolores estiveram no setor sul, deixando a maior parte da sessão destinada exclusivamente à torcida do Fluminense vazia. O telão do Maracanã registrou um público total de 55.065 torcedores. Além disso, 1/3 dos cerca de 24 mil pagantes nos setores oeste e leste era formado por sócios torcedores do Flamengo, 8.069. Apesar do Flamengo ser mandante e ter amplo domínio da arquibancada, o acordo entre os clubes é de divisão meio a meio da renda. Dessa forma, Flamengo e Fluminense levaram para casa cada um R$ 443.376,65 da renda bruta de R$ 2.763.177. Além do Fluminense, quem continua lucrando às custas do Flamengo é a Ferge, que dessa vez ficou com R$ 262.900. Adversário em campo, o Flamengo e o Fluminense são sócios na administração do Maracanã desde 2019 e disputam a concessão do estádio pelos próximos 20 anos.
Nesse domingo, o telão do estádio celebrou o fato de que o Maracanã tem público somado de mais de 10 milhões de pessoas desde que a dupla Fla-Flu assumiu a sua gestão. O Flamengo entra em campo apenas no sábado contra o Madureira, mas um jogo dessa terça-feira pode ser importantíssimo para a possível contratação do Flamengo. A diretoria do Mengão acredita que, caso o Red Bull Bragantino seja eliminado da pré-Libertadores, aumentam as chances do Léo Ortiz ser contratado e, além disso, para avançar nas tratativas, o Flamengo estuda enviar o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, para negociar pessoalmente em solo paulista. A equipe de Bragança Paulista encara o Águilas Douradas da Colômbia a partir das 21h30, horário de Brasília, pelo jogo de volta do mata-mata preliminar da Libertadores. É hoje esse jogo. A ida na Colômbia houve um empate em 0-0, ou seja, caso ocorra nova igualdade no placar, a disputa vai para os pênaltis. Independentemente do resultado do jogo, o Flamengo mantém o seu desejo em Léo Ortiz e avalia se vale a pena mandar o dirigente Marcos Braz para Bragança Paulista para negociar em loco. A informação foi divulgada pelo bom jornalista Vene Casagrande na última quarta-feira. Representantes do Flamengo e dos cartolas do Bragantino conversaram sobre a possível transação. Segundo o jornalista Vene Casagrande, a última sinalização do Flamengo é de uma proposta no valor de 7 milhões de euros fixos, 38 milhões de reais na cotação atual, mais 1 milhão em bônus, 5 milhões de reais na cotação atual. Por outro lado, o Bragantino quer receber 8,5 milhões de euros, 46 milhões de reais. No entanto, a novela precisa acabar. Afinal, o prazo para o Flamengo inscrever o jogador vai se esgotar no dia 7 de março. Mesmo tendo externado publicamente a sua vontade de jogar no Flamengo, o Red Bull Bragantino segue contando com Léo Ortiz. Afinal, o zagueiro, inclusive, tem sido titular nos últimos jogos da equipe e deve iniciar o jogo de hoje. Em 2024, ele já fez 9 partidas, 2 gols e deu uma assistência. E para quem gosta e admira o trabalho do velhinho Jorge Jesus, o Al Hilal vive um grande momento na temporada, porque além de ser líder isolado do campeonato saudita, o clube árabe ainda detém um grande feito. Ao todo, o time tem 24 vitórias consecutivas, a maior sequência de um time na atualidade, e sem o Neymar, que está se recuperando de uma grave lesão no joelho. E mais, a equipe árabe busca o recorde histórico de vitórias consecutivas, que são 27. De acordo com o portal SofaScore, portanto, o time do velhinho está a 3 vitórias de atingir este grande feito. Um dia depois da vitória sobre o Fluminense, uma situação longe da Gávea chamou muita atenção no universo rubro-negro. Trata-se do caso do nosso querido zagueirão Rodrigo Caio, que se despediu do mais querido no final de 2023. Mas, embora tenha recebido ofertas do Cruzeiro e do Grêmio, não se acertou com os pretendentes. No entanto, nessa segunda-feira, a apuração do Portal Gol trouxe uma atualização sobre a carreira do ex-zagueiro do Flamengo, que causa muita preocupação, muito por conta da idade dele, que está com 30 anos e poderia estar atuando em qualquer clube devido à sua qualidade técnica. De acordo com o portal, o Rodrigo Caio está estudando a possibilidade de se aposentar dos gramados. O motivo da atitude extrema do defensor não está relacionado às poucas ofertas que recebeu até o momento, mas sim o fato de ter dúvidas quanto à sua condição física. Ele tem conversado com pessoas próximas e acredita que chegou o momento de não se expor a riscos e aproveitar mais a sua família. Não é a primeira vez que o jogador fica tentado a parar. Em 2022, ele pensou em desistir, como bem apontou matéria publicada pelo Bola VIP Brasil. No entanto, o zagueirão reavaliou a atitude e ficou mais uma temporada na Gávea. Com o manto, o Rodrigo Caio conquistou ao todo 11 títulos, entre os quais se destacam 2 Brasileirões, 2019 e 2020, uma Copa do Brasil 2022 e, é claro, as 2 Libertadores de 2019 e 2020. Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal.
Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, rapidinho, simples assim. Você ajudou demais o canal, muito obrigado. O atacante Pedro faz o seu melhor início de temporada no futebol profissional, tendo, desde a chegada do Tite, se tornado o titular absoluto do Mengão. Autor de incríveis 9 gols em 9 partidas nesses 2 primeiros meses de 2024, o atacante é um dos artilheiros do futebol brasileiro no ano. E justamente em virtude desse ótimo desempenho, o camisa 9 volta a ser alvo de grandes equipes europeias, com ofertas podendo chegar a partir de junho. O Pedro, que no ano passado, antes da chegada do Tite, chegou a ter conversas com o West Ham, mas não foi liberado pela diretoria do Flamengo, agora, segundo a apuração do portal espanhol Fichajes, quem tem avaliado a possibilidade de investir no jogador é o Sevilha da Espanha. O time espanhol deseja contratar um novo alvo para o seu ataque e tem o brasileiro entre os 3 alvos favoritos para essa posição, ao lado de Moise Kean e Odsonne Edouard. Contudo, tanto o Marcos Braz quanto o Landim já estabeleceram que só vão negociar o centroavante pelo valor da sua multa rescisória, ou seja, 60 milhões de euros. Em reais, o negócio renderia algo em torno de 324,7 milhões ao Flamengo, tornando-se a maior venda da história do time carioca. Vale lembrar que o Pedro é carioca, tem 26 anos, 1,85 de altura, já jogou 6 vezes pela seleção brasileira e fez um gol. Chegou ao Flamengo em 2021, tem contrato até 31/12/2027 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 22 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha que vale a pena vender o Pedro por 60 milhões de euros? Coloca aí! O Flamengo mais uma vez inicia o ano como um dos favoritos aos principais títulos da temporada, tendo inclusive o segundo melhor aproveitamento entre os times da Série A. Sob o comando do Tite, o Flamengo marcou 19 gols nesses primeiros 2 meses de 2024 e até aqui segue invicto sem sequer sofrer gols dos adversários há 8 partidas consecutivas. Ainda assim, parte da nação está preocupada de que com a Copa América o time seja muito prejudicado aí no Brasileirão e, em virtude disso, vem cobrando muito reforços à diretoria para essas possíveis saídas por convocações, onde estarão longe do elenco por pelo menos 9 jogos da Copa América. E, ao que tudo indica, a tendência é que, de fato, o Flamengo anuncie pelo menos mais 2 contratações antes do fechamento da janela. De acordo com o jornalista Matheus Leal, do portal Fanáticos Fla, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, revelou a pessoas próximas que o Flamengo tem avançado por 2 nomes de peso. Um deles é o zagueiro Léo Ortiz, que negocia com o mais querido desde o ano passado e finalmente parece que está tudo muito perto de ser fechado. O outro nome, no entanto, é mantido em sigilo e não foi revelado pela fonte. A ideia do time é anunciar os nomes antes do próximo dia 7, quando a janela do Brasil fecha. Aí eu te pergunto, você está confiante que o Flamengo contrate mais alguém nessa janela? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!